Hoje eu quero trazer uma questão um pouco mais técnica, mas também muito importante, porque é uma dúvida bastante recorrente. Muitas pessoas não sabem a diferença entre o psiquiatra e o psicólogo, e muitas vezes por conta dessa dúvida a pessoa acaba não procurando ajuda profissional. Então vou tentar esclarecer de forma simples e clara. Bom, o profissional psiquiatra, ele é médico e tem a sua especialização em psiquiatria, ou seja, a sua formação em medicina, e ele se especializa em psiquiatria. Já o psicólogo, a formação dele é em psicologia, ele pode também fazer especialização nessa área, né? Existem várias abordagens, mas a formação dele é em psicologia, ou seja, ele não é médico. O psiquiatra, sendo médico, ele pode receitar medicamento quando julga necessário. Ou seja, nesse primeiro contato com o paciente dele, quando ele fizer as perguntas nessa avaliação, nessa primeira consulta de avaliação, ele vai verificar o estado psíquico em que esse paciente se encontra. E dessa forma ele vai indicar o melhor medicamento para aquele momento. Provavelmente ele vai pedir para retornar depois de 30 dias para poder avaliar como é que está a adaptação desse paciente com o uso dessa medicação. Se está sentindo algum efeito colateral, se não, se começou já a sentir os benefícios do uso do medicamento, né? Então isso é muito importante. Já o psicólogo, em hipótese alguma, ele irá receitar remédio, medicação. Então assim, o bom psicólogo, quando ele em psicoterapia identifica que o paciente dele precisa do uso da medicação, ele vai fazer o encaminhamento para o psiquiatra. Assim como o bom psiquiatra também, quando ele estiver atendendo e julgar necessário que esse paciente dele faça psicoterapia, ele vai fazer o encaminhamento para o psicólogo. Então, nós profissionais da saúde mental, nós dizemos o seguinte: o psiquiatra, ele vai receitar o medicamento para tratar os sintomas. Ou seja, se a gente estiver falando de ansiedade e de depressão, por exemplo, vai tratar esses sintomas, vai fazer regredir os sintomas. O psicólogo, ele vai tratar a causa do problema. Ou seja, não é uma consulta, é um processo de psicoterapia em que esse paciente ele vai passar com o profissional uma vez por semana, nas sessões, né? Cada sessão dura em média 50 minutos. Então, assim, é um processo em que ele vai tentar identificar o que levou ele àquele sofrimento psíquico. Então, assim, essas duas profissões, elas não competem entre si. Na verdade, elas se complementam, porque esses dois profissionais, eles têm que ter muito claro o seguinte: o bem-estar do paciente, visando sempre a qualidade de vida do paciente. Então, nesse caso, quando um profissional identifica que precisa do outro profissional para complementar o seu trabalho, assim ele faz esse encaminhamento.